Oi, meu nome é André e nesse vídeo eu vou falar sobre o mecanismo de giro da ATP sintase. Essa é a segunda parte, sendo que na primeira parte, em outro vídeo, eu falei sobre a estrutura do complexo proteico, que é importante para se compreender o mecanismo de síntese de ATP. Bem, vou passar de novo um vídeo que eu também passei na primeira parte, que mostra que esse complexo proteico, esse complexo enzimático é extremamente dinâmico, sendo que uma parte dele gira, e esse giro é transferido para a parte superior, a porção F1, que sofre mudanças conformacionais que resultam na síntese de ATP. Nesse vídeo eu vou focar mais nesse mecanismo de giro, mas vamos começar falando um pouco sobre a síntese de ATP. Então a síntese de ATP ocorre na cabeça F1, ela é resultado do giro da haste central, mais especificamente da subunidade gama da haste central, e esse giro causa mudanças conformacionais que dão energia para transformar ADP e fosfato inorgânico, criar uma ligação entre essas duas moléculas formando o ATP. Na cabeça F1 existem 3 sítios catalíticos. Esses sítios catalíticos estão na interface entre as subunidades beta e alfa. Então aqui é um sítio catalítico, aqui é outro sítio catalítico que está vazio e aqui é outro sítio catalítico. As interfaces entre as subunidades alfa e beta também possuem sítios de ligação a nucleotídeos, mas durante todo o processo tem ATP ligado, então não é um sítio catalítico, é simplesmente um sítio de ligação. Cada sítio catalítico pode variar, alterar entre 3 estados. Um estado vazio, como a gente vê aqui, um estado em que há ligação de ADP, fosfato inorgânico e magnésio, que funciona como cofator estabilizando essas outras moléculas, e um estado em que há o ATP. E esses estados mostram como é que funciona a reação. Então, primeiro se liga um ADP mais um fosfato inorgânico e o magnésio, e interações diferenciais dessa haste central criam mudanças conformacionais que vão acabar acarretando na ligação entre o ADP e o fosfato, formando o ATP. Está aqui. Esse ATP, então, liberado, e esse sítio fica vazio, podendo de novo receber o ADP e o fosfato para sintetizar o ATP, liberar e assim vai. E uma coisa interessante é que, por causa dessa característica de ciclo desse processo, em cada sítio catalítico, você vê como se fosse uma etapa da síntese de ATP. Bem, agora vamos para o principal assunto desse vídeo, que é a rotação do anel C. Esse anel C, em condições fisiológicas, ele roda mais ou menos 100 rotações por segundo. Mas em condições ótimas, criadas em laboratório, ele pode rodar até 300 rotações por segundo. Isso é mais rápido do que o motor de jato. E vamos só lembrar então o caminho dos prótons, que são quem faz essa máquina girar, essa máquina molecular girar. Então os prótons entram pelo canal de entrada, onde eles encontram um resíduo de glutamato de subunidade C, e eles giram aproximadamente 360 graus junto com o anel C, porque os prótons estão ligados ao anel C, até encontrarem um canal de saída, onde são liberados do outro lado da membrana. Aqui um outro esquema mostrando isso, a rotação e os prótons ligados nesse resíduo de glutamato do anel C. Uma coisa interessante é que existe um resíduo de arginina da subunidade A, que é extremamente conservado entre todas as ATP sintases e extremamente essencial. Sem ele, ela não funciona. Esse resíduo de arginina, que tem carga positiva, fica entre o sítio de entrada e o sítio de saída. E ela é essencial porque ela impede o vazamento dos prótons. Porque pense, o caminho mais rápido para os prótons terem é pular do sítio de entrada para o sítio de saída. Mas esse resíduo positivo de arginina impede que eles façam esse pulo e tenham que, de fato, girar com o anel C a volta de quase 360 graus. Aqui, de um outro ângulo, uma outra representação dessa arginina entre o canal de entrada e o canal de saída. Bem, então, a rotação do anel C usa 2 mecanismos. O primeiro e mais importante é a força protomotriz, que vem do gradiente de prótons. O segundo e menos importante é o movimento browniano. Vamos começar falando da força protomotriz. Para começar, esse nome é um pouco infeliz, porque a força protomotriz, na verdade, é uma energia potencial
elétrica. Então a força protomotriz, que é mais ou menos de 200 milivolts, e aqui a gente vê que na verdade é uma energia potencial, ela é a principal responsável pelo movimento. E ela possui um componente eletrostático e um componente de pH. Uma coisa interessante é que a força, essa sim força de verdade, que essa energia potencial consegue dar para uma partícula, depende da distância. E perceba que nessa representação aqui, em que a gente tem em cinza a membrana, o canal de entrada e o canal de saída, perceba como essa distância entre os dois lados da membrana, onde as diferenças de potencial estão agindo, é grande, relativamente grande, 35 angstroms, e causa uma força determinada nessa direção. A posição do canal de entrada e saída, e olha como isso é incrível, faz com que, primeiro, a distância entre as duas diferenças de potencial seja de 6 angstroms, não mais de 35, porque os canais se inserem até a metade da membrana e a distância deles passa de 6 angstroms. Então essa energia potencial, por estar agindo numa distância muito mais curta, consegue causar uma força muito maior. Mas tem outra. O anel, ele gira nessa direção aqui. Então ele está girando assim. Só que, se você for olhar a diferença de potencial entre os dois lados da membrana, a força está nessa direção. Então está numa direção perpendicular ao giro do anel. Ela não pode ser aproveitada. Mas o fato de o canal de entrada e de saída se colocarem nessa posição transversalmente à membrana ou no mesmo plano de giro do anel, faz com que essa força de fato seja usada no mesmo plano do giro do anel. Então o canal de entrada e de saída não só aumenta a força, como direciona ela na direção correta do giro do anel. E como é que funciona esse giro? Vamos etapa por etapa. Então, isso aqui é um resíduo C-glu, ou seja, o resíduo de glutamato de uma subunidade C, do anel C. Ele chega no canal de saída protonado. Só que aqui o pH está alto, a carga está negativa. O que acontece? Esse glutamato é desprotonado. E esse próton pode sair para o outro lado da membrana. Quando esse glutamato fica desprotonado, ele passa a ter carga negativa. O grupo carboxila dele tem carga negativa. E essa carga negativa é então puxada para o canal de entrada, que tem carga positiva. É justamente aquela força protomotriz agindo, a diferença de potencial entre o canal de entrada e de saída, resultando numa força que puxa esse resíduo de glutamato com a carboxila desprotonada com carga negativa. Então ele vai para o canal de entrada e é justamente essa força que faz com que o anel gire. Você consegue imaginar, existe uma coisa puxando esse resíduo de glutamato. Justamente isso que faz com que o anel gire. Então vou repetir mais uma vez. É nesse passo aqui que está a explicação para como um gradiente de prótons cria um movimento rotatório no anel C da ATP sintase. Bem, uma vez no canal de entrada, esse resíduo é protonado pelos prótons que estão entrando aqui e ele fica com carga neutra e um outro resíduo da subunidade C que está logo ao lado é desprotonado, então há de novo a força para que o anel gire e, como consequência, aquele resíduo de glutamato que a gente estava acompanhando fica em contato com a parte hidrofóbica da membrana, os fosfolipídios da membrana. Só que como ele tem carga neutra, isso aqui não é um problema. Então, agora imaginando, após essa explicação que eu dei, cada vez que um resíduo de glutamato é desprotonado aqui no canal de saída, existe uma força puxando ele para o canal de entrada e assim por diante. Enquanto existir força protomotriz, isso está acontecendo e cada passo desse faz com que o anel gire. Vou então lembrar de novo, explicar mais a fundo a importância daquele resíduo de arginina entre os canais de entrada e de saída. Por que ela é essencial para o funcionamento? Em primeiro lugar, ela dá direcionalidade para a rotação, porque ela só permite com que esse resíduo de glutamato recém-desprotonado com carga negativa vá nessa direção, justamente porque ele tem afinidade com essa arginina e com o canal de entrada que está com carga positiva. Então ele só pode ir para essa direção.
Em contrapartida, o resíduo de glutamato recém-protonado é impedido de voltar por essa carga positiva da arginina. Sendo assim, a arginina funciona como uma catraca, que só deixa o anel girar em uma direção e trava a rotação na outra. Mas não é só a força protomotriz que contribui para o giro do anel C. Ela é a principal contribuinte, mas não é a única. O movimento browniano, que é o movimento de partículas como consequência do choque com outras partículas, o choque aleatório com outras partículas, esse movimento browniano e também a agitação térmica das proteínas contribui para a rotação do anel C. E isso também depende da arginina e dessa função de catraca dela. Vou explicar melhor. Imagine que está tudo vibrando, tudo vibrando. Essa arginina faz com que apenas a vibração na direção do giro do anel seja permitida. Já o giro no sentido contrário, causado por essa vibração que está para todos os lados, não é aproveitado, é impedido. Então, essas movimentações aleatórias que as moléculas têm naturalmente, nessa situação aqui, por causa do mecanismo de catraca da arginina, só é usada em uma direção. É lindo, né? O mecanismo de aproveitamento dessa vibração apenas em uma direção. Mas não só a arginina dá essa direcionalidade. Se você for pensar aqui, esse resíduo de glutamato que acaba de ser desprotonado no canal de saída, ele tem carga negativa. Ele também não interage com os fosfolipídios apolares que estão aqui logo ao lado dele. Então, o movimento no lado contrário é impedido tanto pela catraca da arginina quanto por essa repulsão entre a carga negativa da carboxila e o ambiente hidrofóbico dos fosfolipídios. Então, uma vez entendido como é o mecanismo de giro do anel C, eu queria falar sobre detalhes do funcionamento da ATP sintase que tornam esse complexo enzimático muito mais eficiente. Começando por um problema, na verdade, que é o fato de que a ATP sintase tem duas porções, a F1 e FO, que funcionam com um número de passos diferentes. Enquanto a porção F1 tem 3 passos, que são as 3 sínteses de ATP, a porção FO ela tem um número de passos maior, que equivale ao número de subunidades Cs. E a forma como a ATP sintase resolve esse problema é que o acoplamento entre as duas porções não é rígido, é totalmente flexível, existindo mudanças conformacionais tanto na porção F1 como na haste periférica. E aqui tem um vídeo mostrando isso de diferentes ângulos. Perceba como existe toda uma mudança conformacional em que a cabeça F1, aqui dá para ver melhor, ela acompanha a rotação do anel C por um tempo, depois volta, enquanto a haste periférica também está permitindo esse acoplamento por ser extremamente flexível. Aqui a gente vê como a haste periférica é flexível e como a conexão entre ela e a cabeça F1 também sofre diversas mudanças conformacionais. Só para mostrar como a situação é muito mais complexa do que se representa nos esquemas. Uma outra coisa muito interessante é que a força protomotriz, que na verdade é uma diferença de potencial, ela induz o movimento de prótons. Sim, e induz o movimento de prótons numa direção. No caso da situação aqui, do lado positivo para o lado negativo. E os canais de entrada e de saída, por se inserirem até a metade da membrana, eles meio que permitem com que os prótons andem metade no canal de entrada e a outra metade no canal de saída, a favor dessa diferença de potencial. Isso faz com que se aumente em 10 vezes a probabilidade de você achar um próton aqui dentro do que fora, justamente porque ele tem uma tendência a ir nessa direção, e também favorece a saída dos prótons do canal de saída, aumentando o pH aqui no meio, o que favorece a desprotonação daquele resíduo de glutamato que chega. Além disso, se tem evidências que existem resíduos aqui no canal de entrada de glutamato e de histidina que funcionam como reservatórios de prótons, alimentando com mais eficiência o anel C, que está representando esses de histidina e o glutamato. O outro detalhe tem a ver com o resíduo de arginina, que além de ser importante para aquela catraca, também para impedir o vazamento de prótons, a carga positiva desse resíduo também repele os prótons recém-liberados no canal de saída, o que aumenta o pH disso aqui e favorece a desprotonação. Por fim, mas não menos importante,
é o fato de que o resíduo de glutamato da subunidade C, aquele que é aceptor de prótons, ele é móvel. E ele é móvel de forma que ele abre e se expõe em ambientes aquosos e se retrai em ambientes hidrofóbicos. Como consequência, quando ele chega nos canais de entrada e de saída, que são os ambientes aquosos, ele se move favorecendo a desprotonação ou a protonação, a depender de qual canal ele está. Já quando ele está em contato com os fosfolipídios da membrana, ele se retrai, não sendo uma resistência ao giro. Essas aqui são as referências desse vídeo e eu espero que vocês tenham entendido como é que funciona esse complexo enzimático incrível. Acho que é a máquina molecular mais incrível que pelo menos eu já tive contato e com certeza dos complexos enzimáticos mais importantes para permitir a vida, principalmente a vida multicelular.